Bem, colegas, eu me chamo Josué de Lima Carvalho, vou estar trazendo a apresentação desse artigo dos professores Mike Kearney e Andy Neely com uma tradução aproximada do título dessa análise de estrutura dos fatores que afetam a evolução da medição de desempenho. Primeiramente, cabe nós ressaltarmos alguns dados relevantes. O ano de publicação desse trabalho foi no ano de 2002, ele foi publicado no International Journal of Operations and Production Management. Ele é reconhecido como Qualis A1 em Administração Pública de Empresas, Ciências Contábeis e Engenharias também. A1 eu vinha trazer informação acerca do JCR, mas aí eu tive alguns problemas no decorrer da semana, mas a gente pode acompanhar nesse gráfico abaixo, de acordo com as citações do Google Scholar, ele já teve até o dia de coleta dessa informação 917 citações, sendo que o maior nível de citações foi no ano de 2016, 104 citações, já tendo sido citado 7 vezes esse ano, e percebe-se que ele teve sim um aumento, apesar do seu pico de citações ter sido em 2016, teve um aumento bem relevante, continua sendo bem citado esse trabalho, o que só atesta a relevância das informações trazidas no trabalho. Então, os autores, professores, são o professor no Center for Business Performance em Cranfield, professor Mike Kearney, professor Andy Neely, que atualmente é vice-reitor das Relações Empresariais e Comerciais da Universidade de Cambridge. Para que nós possamos trazer essa contextualização, a gente pega a partir dos pressupostos do artigo, nós compreendemos que as organizações elas precisam de um processo dinâmico para garantir que que as medidas do sistema de medição de desempenho mantenham-se relevantes. Então, dados coletados da própria contextualização, da própria introdução do trabalho, dizem que a época do estudo, entre 40% e 60% das empresas mudaram significativamente seus sistemas de medição entre 95 e 2000, e a medição de desempenho tem um papel importante na gestão eficiente e eficaz das organizações. Então, aqui a gente já pode identificar muitos pontos interessantes e tanto na importância do sistema de medição de desempenho, que a gente vai chamar de SMD, quanto na evolução desse processo e quanto esse sistema ele precisa também ser dinâmico. E diante da contextualização ainda, os autores fazem essa pergunta, né? O que molda a evolução do sistema de medição de desempenho em uma organização? E eles especificam já que essa é a lacuna na literatura que eles querem preencher. Então, eles querem entender o que molda essa evolução do sistema de medição de desempenho. Continuando com a literatura sobre a medição de desempenho, a gente percebe que desde o início da década de 80, levando em consideração a complexidade das organizações, os mercados em que competem, não era apropriado usar apenas medidas apenas financeiras, como era utilizado antes, geralmente baseadas em custo, em ferramentas de custo. E aí, com a citação de Johnson e Kaplan, eles destacam as deficiências na maneira como as informações contábeis gerenciais estavam sendo usadas para gerenciar os negócios e o fracasso das medidas de desempenho apenas financeiro para refletir as circunstâncias competitivas estratégia das organizações modernas, ou seja, então os autores já reiteram essa informação, classificando como as informações de cunho apenas financeiro são limitadas para expressar a complexidade das organizações modernas. Prosseguindo com a revisão de literatura, Euclides 91 e 99, ele reconhece as deficiências do sistema de medição
essas deficiências do sistema de medição tradicional desencadearam uma revolução na medição do desempenho. E as comunidades dos profissionais, consultores, acadêmicos, eles começaram a voltar os olhares para abordagens que propunham substituir os sistemas de medições tradicionais. Então, aí começa a se perceber a grande visualização em novas abordagens, novos paradigmas na avaliação de desempenho, na medição de desempenho no SMD. De acordo com os autores destacados abaixo, uma ampla gama de critérios também foi desenvolvida, indicando os atributos das medidas eficazes de desempenho do sistema de medição, incluindo a necessidade de medidas relacionadas diretamente com a missão e o objetivo da organização. Então, a gente percebe totalmente aquela quebra do paradigma de apenas desempenhos financeiros. Então, o SMD tem que estar relacionado com a missão e os objetivos da organização, para que ele possa estar corretamente implementado. Então, por que os sistemas de medição não evoluem em conjunto com as empresas, né? Dentro da literatura, da busca literária, os autores buscaram responder essa questão também, e eles trazem aqui o Wisney Fawcett, 91, reconhecem que há necessidade de que as medidas de desempenho sejam revistas. Isso, como a gente já falou anteriormente, é uma necessidade que há muito se vê, há muito se enxerga essa necessidade. Assim como a sociedade evolui, assim como as organizações evoluem, também os sistemas de medição de desempenho, os SMD, precisam estar em constante evolução para que eles possam ser aplicáveis nas organizações modernas. Reavaliar a adequação do sistema de medição de desempenho estabelecido em vista do ambiente competitivo atual. Então, a gente fala na primeira que reconhece a necessidade, reconhece também a necessidade de reavaliação. Então, no momento em que os autores trazem aqui essa reflexão sobre a reavaliação, será que esse sistema precisa trocar totalmente, precisa trocar algumas coisas, precisa reavaliar? E Meyer e Gupta, eles observam que as medidas tendem a perder a sua relevância e capacidade de discriminar entre bom e mau desempenho ao longo do tempo. Então, continuando, a literatura sugere que os fatores que afetam a mudança evolutiva das medidas são oriundas de motivadores de mudança, que são as forças que impulsionam e exigem mudanças, que aqui os autores destacam como clientes, TI, mercado, legislação, dentre outras coisas. E também as barreiras à mudança. Então, aqueles fatores que devem ser superados para que a mudança seja eficaz. Carga de processo, capacidade interna, ansiedade, criatividade, síndrome de gigante de Geórgia, que ele diz que é onde as técnicas de gestão funcionam apenas sob condições de controle rigorosos e supervisionados. Então, todas essas são barreiras. E o que a gente vai compreender no decorrer do trabalho é que essa literatura rebuscada, ela se relaciona diretamente com os resultados do trabalho. Então, na metodologia do trabalho, os autores realizaram um estudo de caso em 7 empresas, 25 gestores, através de uma entrevista, e essa entrevista foi projetada para encontrar justamente o que a gente fala no slide anterior, que é os motivadores de mudança e as barreiras à mudança. Drives of Change, ou seja, a gente vê esse papel de mudança e as barreiras para essa mudança, conforme a gente consegue visualizar na figura. E essa entrevista foi projetada para investigar quais foram os fatores que incentivam a introdução de novas medidas e quais são os fatores que inibem a introdução de novas medidas. Então, as 7 organizações estão aqui dispostas, conforme as informações aqui.
Então, iniciando nossos resultados, os resultados dos autores, a gente fez conforme a gente visualiza na literatura e foi descrito na metodologia. Então, nós fizemos um apurado das 7 organizações, das 7 empresas, e levantamos barreiras e fatores motivadores que foram encontrados através das entrevistas dos autores. Então, as primeiras barreiras e pontos de melhoria da empresa 1, ela era incapaz de gerenciar com eficácia a evolução das medidas de desempenho. Então, se a gente não consegue gerenciar a evolução das medidas de desempenho, é realmente um fator que é um impedimento para o SMD, para que ele possa ser implementado, para que ele possa estar efetivamente em atividade naquela organização. A falta de sistemas de informação flexíveis, e a inércia em toda a organização foram consideradas as principais barreiras para o gerenciamento eficaz. Então, justamente essa falta de sistemas de informação flexíveis. Se o sistema não se adapta à realidade organizacional, então fica difícil a sua implementação. E um dos fatores, o fator facilitador que eu trouxe aqui, relacionado à empresa 1, é que o diretor-geral era a principal força motriz por trás das iniciativas que garantisse que a medição de desempenho tivesse a credibilidade adequada. Também a gente percebe que é um fator positivo, porque o diretor-geral levava, sim, mas aí tende a ser também um fator de melhoria, porque uma pessoa sendo única força motriz por trás das iniciativas, a gente começa a repensar o que acontece se essa pessoa decidir ir para outra organização, se ele decidir seguir novos rumos, então essa organização ela ficaria meio que sem um direcionamento relacionado ao seu SMD. A organização 2 ela apresentou como barreiras e pontos de melhoria que os sistemas de medição de desempenho foram implementados por vários anos, no entanto, se identificou fracasso em usar novas medidas de desempenho. Então, dentro da organização 2, os sistemas eles foram usados por vários anos, mas foi perceptível que quando se tentava reavaliar, quando se tentava trazer algo diferente para essa organização, ele não foi, ele fracassou. Prosseguimos. Embora a alta administração tenha apoiado a implementação de um conjunto equilibrado de medidas, a ênfase continuou sendo em medidas de apenas desempenho financeiro e evitou que o uso de sistema e de medição equilibrada fosse incorporado em toda a organização. Então, a empresa ela teve uma ênfase quase que exclusivamente financeira. Ela utilizava o SMD para avaliação quase que exclusivamente financeira. Fatores facilitadores, o chefe de desenvolvimento do processo destacou a importância de ter os sistemas apropriados para facilitar a atividade de medição. Então, e a evolução do sistema de medição. Novos sistemas foram projetados do zero para serem flexíveis. Então, apesar desses fatores de melhoria, é importante que a organização ela possa ter essa disponibilidade, essa força de iniciar do zero, para que as mudanças possam ser efetivamente implementadas. A organização 3 é como barreiras e pontos de melhoria. A evolução das medidas não foi gerida de forma eficaz pela empresa. A cultura da empresa era uma barreira, como a gente pôde identificar lá na revisão de literatura. A cultura ela pode ser uma barreira. A inconsistência nas práticas de medição limitou a comparabilidade dos dados de desempenho, afetando negativamente a credibilidade. Afetar a credibilidade do SMD é um ponto muito negativo, porque nós temos um trabalho imenso, um trabalho que precisa de todo o afinco possível, e aí esse trabalho acaba que se começa a questionar a credibilidade, e é um ponto que
pesado, porque fica difícil motivar uma organização a adotar determinado sistema se ele não tem credibilidade, se ele não passa credibilidade, se não dá para comparar as informações. Então, para que nós teremos esse trabalho a mais se aparentemente ele não está nos gerando nada positivamente? A empresa 4, barreiras e pontos de melhoria. O uso de desempenho para gerenciar negócio foi aceito, eles aceitaram. No entanto, a tendência de relatar muitos dados e muitos relatórios de medição atuou como uma barreira significativa. Então, quando não se tem objetividade, isso é um ponto extremamente negativo. Se enche de informação, se sobrecarrega de informação, e aí ninguém sabe mais o que faz, ninguém sabe o que fez, e fica uma situação que realmente é complicada. A disponibilidade de pessoas com competência adequada para analisar e redefinir medidas também foi identificada como um problema. Então, isso é um problema de pessoas, problema de não ter pessoas qualificadas para analisar e redefinir as medidas é um problema sério. E um dos fatores facilitadores foi o reconhecimento que as práticas poderiam ser desenvolvidas planejando o desenvolvimento de habilidades, garantindo que as habilidades apropriadas fossem mantidas nas áreas necessárias. A organização 5, a gente começa pelos fatores facilitadores, e a implementação extensiva de medição de desempenho foi realizada na empresa 5. Barreiras e pontos de melhoria, embora a alta administração tenha iniciado a implementação dessas novas medidas, eles falharam em usar dados de medição de desempenho resultantes. Então, é um ponto de melhoria. Assim como na organização 2, se priorizou as medidas unicamente financeiras. Até o diretor ele até destacou um relato aqui, entre aspas, porque foi tirado do texto de uma entrevista, que o CEO ele relatou a importância de medidas como o scorecard, mas eles não adotaram. A empresa 6, que foi a empresa que teve o melhor resultado, assim, para dizer, das outras empresas acerca da implementação, ela forneceu o melhor exemplo, e o principal fator que facilitou a evolução foi a disponibilidade de recursos dedicados à medição. A disponibilidade, uma barreira, um ponto de melhoria, até como um ponto positivo, mas é um ponto que precisa melhorar, é a disponibilidade de um gestor dedicado à medição, com credibilidade em todas as áreas do negócio, estimulou a atividade da medição e ajudou a superar barreiras para a aceitação e evolução de medição. A empresa 6 destacou a necessidade de criar um ambiente. Então, a gente vê que foi colocado um gestor para atuar, ele atuou como um ponto facilitador, mas aí, como um ponto de melhoria, eles destacaram a necessidade de criar um ambiente adequado para o uso de medidas de desempenho que seja mais eficaz. Então, a criação de um ambiente. Empresa 7, ela traz as seguintes informações voltando, sobre os fatores de melhoria. Ela precisa de uma revisão formal nas medidas. A liderança, um dos fatores facilitadores é a liderança do diretor-geral, era claramente o principal impulsionador também, a figura em uma pessoa apenas. E outro ponto de melhoria que é a disponibilidade de tempo para gerir. Então, o tempo, as empresas também sentem a necessidade de falta de tempo. Falta de tempo é um problema sério dentro das organizações. Então, trazendo aqui já no processo de discussão, um framework dos fatores que afetam a evolução do sistema de medição de desempenho. Então, antes que a gente compreenda que o sistema de um SMP evolua, ele deve ser usado ativamente, deve conter medidas individuais que quantificam a eficiência, um conjunto de medidas que se combinam para avaliar o desempenho, uma infraestrutura de suporte que permite que
que os dados sejam coletados, classificados, agrupados. Isso é um ponto muito importante, assumindo que os elementos existentes dentro desse MD estão em uso e evolução. E quando a gente fala de evolução do SMD, a gente fala em use, reflita, modifique, implante do sistema, e irá ocorrer em um ciclo contínuo. Então, isso é um ponto muito importante. No primeiro estágio da evolução do sistema, é importante refletir sobre a mensuração do desempenho na performance apropriada às mudanças ocorridas na organização. O artigo identificou principais barreiras que na ocorrência do ciclo evolutivo, que é a ausência de um processo eficaz, e as barreiras a gente identificou na hora que a gente estava falando das empresas. As barreiras, a falta de habilidades e recursos humanos é uma barreira que foi encontrada, que a gente conseguiu identificar. Sistemas inflexíveis, cultura inadequada, são barreiras para o sistema, para o SMD, para que ele pudesse seguir o seu ciclo evolutivo. Então, elas podem ser superadas, sim, todas essas informações são parte da discussão do trabalho, a partir da experiência que os autores tiveram, relacionados ao processo, por exemplo. É um processo, que se existe um processo para revisar, modificar, implementar medida relacionada às pessoas, à disponibilidade das habilidades necessárias para usar, refletir, modificar, reavaliar, implantar medidas, retirar medidas, são pontos importantes relacionados às pessoas. A infraestrutura, então, sistemas flexíveis que permitam coleta, análise e um relatório apropriado, muito importante falar sobre isso. E a própria cultura da empresa, que é um ponto que foi falado lá no momento que a gente estava discorrendo das organizações. A existência de uma cultura de medição dentro da organização, garantindo que o valor de medição e a importância de manter medidas sejam apreciados. É muito importante que a cultura permita que aconteça. Então, concluindo esse framework, a gente consegue identificar esse ciclo que falamos anteriormente, que é o ciclo de gatilhos externos, então o uso, os pré-requisitos, a reflexão, e essa relação entre os gatilhos internos, modificação, pessoas, processos, cultura, sistema, e aí e a implantação, que é a fase de implante, né, que a gente consegue. Então, isso aí nos permite ter esse ciclo completo do SMD, onde a gente pode fazer mensurações individuais, onde a gente pode ter o suporte para infraestrutura, onde a gente pode coletar, onde a gente pode trabalhar os dados. E essas foram as impressões que os autores fizeram a partir do trabalho. Eu agradeço, gente, muito obrigado, um abraço.